Amém. Faz uma oração, Valmir, para a gente começar. Ó Pai Santo, Pai amado, em nome de Jesus te agradecemos, Pai, desde já, porque a própria palavra diz que onde dois ou mais estiverem reunidos, eu aí estarei. E assim vai ser, Pai. Faça-se presente aqui, Pai, em nome de Jesus. Venha, Senhor, ministrando, Senhor, a palavra, o louvor, que a gente possa ser edificado, Pai, em nome de Jesus. Desde já te agradecemos, Pai, mais uma semana e agradecemos por estar aqui, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar a Deus, amém. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. É tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Jesus, eu quero te tocar. Eu te busco,
Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, papai, ajuda-nos, Pai, para que a letra dessa canção, Senhor, possa ser verdadeiramente uma realidade em nossas vidas, Pai. Que não seja apenas uma canção, ó Deus, cantada apenas com os lábios, mas que seja a expressão exata do nosso ser, da nossa alma, do nosso espírito. Queremos verdadeiramente, Pai, te amar mais do que o nosso ser, te amar mais do que a própria vida, te amar mais do que todas as coisas, Senhor. Oh, Senhor, vem, no nome precioso de Jesus, vem restaurando todas as coisas, vem restaurando, vem curando o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, a fim de que possamos, ó Pai, verdadeiramente entregar a Ti toda a nossa força, todo o nosso entendimento, todo o nosso ser, Senhor. Queremos cumprir, ó Pai, com o principal e maior de todos os mandamentos. Queremos Te amar, papai, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, Aleluia. com todo o nosso espírito, Pai. Queremos Te amar mais do que todas as coisas. Então, Pai, se tem alguma coisa nos impedindo, se tem alguma coisa obstruindo, se tem alguma coisa travando, atrapalhando, prejudicando, impedindo de que possamos verdadeiramente, Pai, nos desgastar por amor a Ti, nos entregar por completo, Senhor. Oh, que Teu Espírito Santo nos revele, que Teu Espírito Santo nos auxilie, que Teu Espírito Santo nos ajude. Não queremos, ó Pai, ser mornos, porque sabemos que os mornos, o Senhor está a ponto de vomitar. Queremos ser apaixonados, queremos ser incendiados, queremos ser inflamados, aleluia, completamente apaixonados por Ti, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Oh, papai, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Não permita, Pai, que a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa disposição de Te servir venha arrefecer, Senhor. Oh, Pai, não permita, Senhor, que nós venhamos perder o ímpeto de guerra, Senhor. O desejo, Senhor, de Te servir, de se colocar à Tua disposição, Pai, Te servindo com toda a nossa força, com todo o nosso ânimo, com todo o nosso entendimento.
entendimento, com toda a nossa disposição. Oh, Papai querido, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor é quem opera o querer e o efetuar. Por isso que Teu Espírito Santo que em nós habita, que opera todas as coisas, tudo provém de Ti. Oh, que Teu Espírito Santo possa nos inundar e nos estimular. Oh, Pai, a permanecer firmes, constantes, inabaláveis, sempre abundantes, na direção do chamado, na direção da nossa vocação, exercitando e exercendo o nosso amor por Ti, também ao nosso próximo, ao nosso semelhante, porque só assim, ó Pai, é que nós cumprimos a lei, é só assim que nós podemos Te agradar, quando praticamos a lei do amor e a prática de amar. Não permita, Senhor, que o nosso amor venha arrefecer, não permita que o nosso amor venha se esfriar. Oh, é a nossa oração em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, fica à vontade no nosso meio, tenha um domínio em nosso meio. Ministra os nossos corações. Ministra os nossos corações, Pai. Ministra também aqueles que vão ouvir essa mensagem através dessa gravação. Em nome de Jesus. Sabemos que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Sabemos que a Tua palavra nunca voltará vazia. Por isso, fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, Espírito Santo de Deus. Tua palavra diz: aquietai-vos, 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 e sabei que eu sou Deus. Oh, nós queremos nos aquietar, nós queremos fazer minar a nossa alma nesse momento, queremos fazer minar o nosso ser, aquietar os nossos ânimos, aquietar os nossos sentimentos, aquietar todo o nosso ser. Aleluia. Para que somente a Tua voz seja ouvida em nosso meio. Nosso coração, Pai. Oh, Espírito Santo, Amém, Jesus. tens liberdade em nosso meio. Bem-vindo aqui, Pai. Ministra os nossos corações. Sim, Deus. Queremos ouvir a Tua voz. Oh, Pai, aleluia. Não apenas ouvir por ouvir, mas queremos ouvir para obedecer. Queremos ouvir para praticar. Essa é a nossa oração, esse é o desejo do nosso coração. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso clamor e fala conosco. É o nosso pedido em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Pai. Glórias a Jesus. Amém. Podemos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 21, do 18 em diante. Mateus 21, do 18 em diante, ok? Diz assim a palavra de Deus. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. Palavras de Jesus. E a figueira secou imediatamente. Olha só, e a figueira secou imediatamente.
Quando os discípulos viram isto, perguntaram espantados: como secou imediatamente a figueira? Jesus respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Amém. Amém? Aleluia. Agora, Evangelho de Marcos, capítulo 11. Marcos 11. Versículo 12 ao 14. Marcos 11, do 12 ao 14, vai dizer: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse à figueira: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isto. Versículo 20. Passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus respondeu: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes e será vosso. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Amém. Então, nossos amados, que acompanham por essa gravação, e o nosso amado Valmir, Amém. o que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando hoje é exatamente sobre um tema que Deus colocou no coração do nosso amado, querido amigo e irmão Jair Galha, Ele, juntamente com uma equipe, eles começaram uma programação aqui na cidade de Nova Trento, da qual eu participei essa semana. Uma programação que serão 4 noites, chamado De Propósito. Então, eu tive a oportunidade de participar essa semana na casa do Noni, E essa programação que tem esse título, esse nome De Propósito, ela consiste num propósito, num foco. E qual é o foco dessa programação que vai acontecer em 4 noites? O foco é levar os jovens da cidade a identificar o seu propósito de vida, a sua missão de vida, que a gente costuma dizer aqui como cristãos, o nosso chamado, ou a nossa chamada, como alguns dizem, Então nós sabemos hoje que muitos jovens ingressam muitas vezes no mercado de trabalho, ou até mesmo na opção de um curso superior, de uma faculdade, às vezes começam errado, optam por uma faculdade errada, entram no mercado de trabalho muitas vezes na profissão que não necessariamente é a sua missão de vida. E muitos desses jovens acabam se frustrando, E isso acontece, hoje nós sabemos que isso acontece não somente com os jovens, isso acontece com os adultos também. Quantos adultos frustrados, quantas pessoas no meio cristão e até mesmo no meio secular completamente frustradas. Por quê? Porque não sabem o motivo pelo qual Deus as criou. E muitos
Hoje, através desses cursos que se oferecem, né, a gente sabe hoje, a gente ficou sabendo ali, por exemplo, e nós sabemos dessa informação, né, que os coach, né, que é uma profissão que cresceu muito no país, que já existe nos Estados Unidos há muitos anos, né, essa profissão chamada coach, eles trabalham, né, com pesquisas, né, existem pesquisas hoje que ajudam as pessoas a identificar o seu talento, a sua missão de vida, o seu propósito, né? E nós, como cristãos, que temos podemos dizer assim, um pouco de conhecimento da palavra de Deus, nós cremos que a palavra de Deus ela também serve como uma bússola, né, que ajuda as pessoas a identificar o seu propósito, a sua missão de vida. E eu diria que Jesus deixou uma arma secreta, né, que a gente tem compartilhado, que se chama oração, que através da oração tudo é possível, né? Nós podemos todas as coisas. Nessa mesma passagem que nós acabamos de ler aqui, Jesus disse que tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Então, nós cremos que se a gente pedir em oração, para Deus responder a qual é o nosso propósito de vida, qual é a nossa missão de vida, qual é o nosso chamado, Jesus prontamente vai responder, né? No entanto, de uma maneira mais abrangente, pode-se assim dizer, esse de propósito, né, esse evento que está sendo organizado, ele tende a esclarecer essas perguntas e a ajudar os jovens a identificar o seu propósito de vida em pelo menos 4 noites. Então serão 4 noites com pelo menos 8 palestras, né? E também vai ser entregue para os jovens, né, que foi doado pela Febracis, que é uma empresa de uma pessoa muito conhecida no Brasil hoje, que é o Paulo Vieira, que é um dos coaches mais famosos do Brasil hoje, e que escreveu um livro, né? O nome do livro é O Poder do Foco, se eu não me engano agora, e se tornou muito conhecido no Brasil, né? O livro dele é um dos livros mais vendidos na atualidade, até mesmo fora do país, e na verdade, o nome do livro não é O Poder do Foco, é O Poder da Ação. Poder da Ação, né? Fala sobre o poder que a gente tem quando a gente age, né? É sair do discurso e ir para a prática, né? Então, o poder da ação. Então, tem pessoas que têm um discurso muito lindo, falam muito bem, se expressam, né, em público, enfim, tem o dom da oratória, mas às vezes é só discurso, né? E o que realmente faz a diferença é a prática, né? E o nome do livro é O Poder da Ação, ou seja, o poder de quem age, né? Tem até uma frase do presidente da empresa que eu represento, presidente do Grupo Eco7, seu Paulo de Souza, um outro Paulo, né? Só dá Paulo, né? Ele fala, né? Tem uma palestra que eu ouvi dele pessoalmente, ele falava, né? Qual que é o segredo do meu sucesso, né? O meu segredo é faça, faça, faça. Ação, né? Ação, né? O que realmente faz a diferença é ação, é quando a gente age. Então, a ação, ela tem um poder. Eu não li o livro do Paulo Vieira, né? Mas eu imagino que o livro fala sobre isso, né? Então, a ação, ela tem um poder sobrenatural, um poder incrível, né? Então, agir faz a diferença. As pessoas que realmente fazem a diferença são as pessoas que agem, as pessoas que saem do discurso e vão para a prática, né? Tem até uma passagem bíblica que fala, né, em Provérbios, né? Visto um homem diligente na sua obra, né, perante reis será posto. Então, o que é o cara diligente? O cara diligente, essa palavra diligente, ela tem vários significados, mas um dos significados para diligente está ligado a isso, né? É a pessoa que realmente faz acontecer, é realmente a pessoa que age, é a pessoa que põe a mão no arado, né? Então, essas pessoas realmente acabam se destacando da média. As pessoas que agem, que praticam o que ensinam, que fazem a coisa acontecer. A palavra diligente também significa caprichoso, né? Esmerado. Tem uma outra versão bíblica que fala perito, né?
Uma pessoa diligente também é um perito, é alguém que se especializa numa determinada área, numa determinada profissão, numa determinada vocação. E o que tudo isso que eu estou falando agora como introdução tem a ver com esse texto que a gente acabou de ler, tanto em Mateus como em Marcos? Tem tudo a ver. Né? Essa introdução que eu acabei de fazer tem tudo a ver com esse texto. Por quê? Essa passagem bíblica que a gente encontra tanto no Evangelho de Mateus como no Evangelho de Marcos, a palavra de Deus diz que Jesus, de manhã cedo, isso provavelmente era por volta de umas 6 horas da manhã, né? Jesus ele teve fome ao voltar da cidade e ele de longe ele avistou uma figueira que estava, um detalhe aqui, ela estava à beira do caminho. Ou seja, não era uma figueira de propriedade particular, porque eu duvido que Jesus Cristo iria se atrever a comer um fruto de uma propriedade particular, né? Como eu já citei numa outra pregação minha, que uma vez participando de um evento onde tinham vários líderes religiosos, eu vi num determinado local particular, era uma propriedade particular, num determinado hotel, aqueles líderes religiosos foram lá comer as frutas do pomar do hotel. E eu não vi nenhum deles pedindo permissão para comer, né? E isso, aos meus olhos, é pecado, né? Ao menos que eu vá lá e peço para o dono da propriedade particular a autorização para comer aquele fruto. Se eu não fizer isso, para mim, isso é roubo, né? Então, aqui um detalhe. Essa figueira estava à beira do caminho, ou seja, não era uma propriedade particular. E por isso Jesus Cristo, então, se dirigiu até a figueira para matar a sua fome, para comer um fruto, ok? Então não tinha nada de errado em Jesus comer o fruto daquela figueira, porque ela estava à beira do caminho, ou seja, não era uma propriedade particular. Só que tem um detalhe, quando Jesus se aproximou, ele não encontrou nela senão folhas. E então Jesus disse: nunca mais nasça fruto de ti. E diz que imediatamente, né? Essa palavra imediatamente, a gente encontra ela em vários textos no Evangelho de Mateus. Um deles é quando Jesus chama os seus primeiros discípulos, né? Isso a gente encontra lá em Mateus 4:18. Andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente, eles deixaram as redes e o seguiram. Indo um pouco mais longe, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Estavam no barco em companhia de seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, e eles, deixando o barco e seu pai, imediatamente o seguiram. Né? Interessante dessa passagem bíblica que os primeiros 2 discípulos que Jesus chama para fazer parte da equipe, Pedro e André, estavam pescando, eles eram pescadores, né? E a Bíblia diz que Jesus chama 2 pescadores para ser agora pescadores de homens. E eles imediatamente deixam as redes e seguem Jesus. Aí diz a Bíblia que Jesus vai um pouco mais adiante, um pouco mais longe, ele encontra agora Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, que estavam na companhia do pai, no barco, né? E estavam consertando as redes. E aí Jesus chama e eles também imediatamente o seguiram. Né? Uma coisa interessante que eu aprendi há muito tempo atrás, né? Que Jesus precisa na sua equipe, não só de pescadores de almas, mas ele precisa de consertadores de redes. Ele também precisa de consertadores de rede. Ou seja, numa equipe, tão importante quanto aqueles que têm o dom de ganhar, é aqueles que têm o dom de consolidar. Tão importante quanto os pescadores, são aqueles que consertam as redes. Então, numa equipe, é importante, não necessariamente que eu tenha que ter
uma equipe composta só de evangelistas, mas como é importante aqueles que têm o dom de consolidar, ou seja, aquele que tem o dom de consertar as redes. Uma curiosidade é que nessa passagem bíblica nós encontramos a palavra imediatamente 2 vezes, e aqui nessa passagem da figueira nós encontramos mais uma vez a palavra imediatamente. Então a palavra imediatamente é uma palavra muito usada no Evangelho de Mateus. Isso é uma curiosidade bíblica, né? Eu estava estudando essa semana, eu estou lendo, comecei a ler 1 Reis e também estou lendo o Evangelho de Marcos simultaneamente e, enfim, acho que foi essa semana ainda, na semana passada, que eu estudando nos meus estudos particulares, eu descobri, né, pelo menos eu relembrei, né, eu acho que já tinha aprendido isso há mais tempo atrás, que a palavra imediatamente, ela é muito encontrada, é uma palavra que se repete no Evangelho de Mateus. E aqui Jesus, então, se dirigiu à figueira, ele disse, olha, nunca mais nasça fruto de ti, né? No Evangelho de Marcos diz que Jesus amaldiçoou a figueira e imediatamente ela secou. Isso a gente vê no versículo 19, depois no versículo 20. E aí a pergunta que não quer calar, né? Por que Jesus secou aquela figueira? Por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Alguns teólogos, né, em estudo particular, eu descobri isso, que alguns teólogos acreditam piamente que o motivo que fez Jesus amaldiçoar aquela figueira foi porque a figueira na Bíblia, ela é uma representação da nação de Israel. Se a gente for estudar Oséias 9:10, Joel 1:7, Zacarias 3:10 e Naum 3:12, pelo menos nesses 4 textos nós vamos ver que a figueira, melhor dizendo, a figueira, ela é uma representação de Israel, ela é um símbolo de Israel. Há quem acredite também, há quem diga que aquela árvore que Adão e Eva pegaram uma folha para esconder a sua nudez, quando Deus confronta eles no Jardim do Éden, né? Porque eles estavam com medo, né? E Deus então aparece lá no Jardim do Éden e disse para Adão, quem que te mostrou que você estava nu? Né? E ele tentou esconder a sua vergonha com uma folha, né, de uma árvore. E aquela figueira já era uma simbologia de Israel, né? O povo que Deus mais na frente estaria escolhendo para ser o povo representante dele na terra, né? A nação eleita, a nação de Israel. Mas isso é uma outra pregação, amém? E aqui, então, há alguns teólogos que acreditam piamente que o fato de Jesus ter amaldiçoado essa figueira, Jesus ali quis deixar um ensinamento. A figueira era um símbolo da nação de Israel. E como a nação de Israel ela rejeitou a Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Então, ou seja, o povo de Israel não frutificou. O povo de Israel não apresentou um fruto condizente com aquilo que Deus esperava. Por quê? Porque eles rejeitaram o próprio Messias. Então, como a figueira é uma representatividade da nação de Israel, ao amaldiçoar a figueira, Jesus Cristo estava mostrando o seu desgosto com a nação que havia o rejeitado. Então, muitos teólogos acreditam nisso. Porém, trazendo aqui para aquilo que Deus colocou no meu coração, eu acredito que um dos motivos principais de Jesus ter amaldiçoado essa figueira foi deixar um ensinamento a todos nós, que o fato dessa figueira ter nascido para produzir fruto, e ela não estava produzindo fruto, isso trouxe, pode-se dizer assim, um descontentamento da parte de Jesus. Embora no Evangelho de Marcos, capítulo 11, tem uma curiosidade aqui,
que a Bíblia vai dizer que não era tempo de figos, né? Marcos 11, 13 diz que não era tempo de figos. Se não era tempo de figos, eu pergunto, a figueira precisava estar dando figo? Se não era tempo de figos? Se não era tempo de figos, é óbvio que ela não tinha o compromisso de dar figos. Não era obrigada ela a dar figos. Porém, há quem diga que o padrão do céu é sempre dar fruto, né? Olha só o que diz lá em Apocalipse, no finalzinho de Apocalipse, Apocalipse capítulo de número 22. Apocalipse capítulo 22. Vai dizer assim, ó. Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali nunca mais haverá maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. Amém? Até aqui o suficiente. Olha só, lá no céu, a Bíblia diz que existe uma árvore que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Então, há quem diga que o padrão do céu é dar fruto todo mês. Então, se nós de fato estivermos em Cristo, ligado, conectado à videira verdadeira que é Jesus, nós deveríamos produzir fruto todo mês. O que faz que um cristão não produza fruto, né? E esse fruto está ligado à palavra inicial que eu dei, ao cumprimento do nosso propósito, ao cumprimento da nossa chamada, ao cumprimento da nossa vocação. Viver o propósito de Deus para a minha vida, viver o plano de Deus para a minha vida. Se eu estou conectado em Cristo, eu deveria viver o propósito todos os meses. Eu deveria viver o propósito continuamente. Agora, o que faz com que alguém deixe de produzir ou de viver o seu propósito? Quando ela se desconecta da fonte. Quando ela se desconecta da fonte que é Jesus. Então, o meu dever é permanecer conectado à fonte. Se eu permanecer conectado à fonte, que é Jesus, eu tenho obrigação de produzir fruto, sim. E não necessariamente esse fruto é ganhar almas, né? Porque como a gente já viu aqui, na equipe de Jesus ele convidou pessoas que eram pescadores, mas ele também convidou consertadores de rede. Aí é onde que eu volto para o início da minha mensagem. Qual é o nosso propósito? A importância de descobrir em Deus qual a minha missão de vida. Se Deus me chamou, se o meu propósito de vida, Deus me escolheu desde a fundação do mundo para ser um consertador de rede, para ser aquela pessoa que apacenta, aquela pessoa que abraça, aquela pessoa que consolida, que não tem assim um dom árduo, né, para ganhar vidas, mas ele é perito em consolidar, ele é perito em abraçar, ele é perito em, promover a paz, os pacificadores, né? Um pacificador. Então, louvado seja Deus por essa missão de vida, porque o reino de Deus, o corpo de Cristo, precisa dessas pessoas. Agora, se a pessoa nasceu e ela tem um chamado como evangelista, ela tem um chamado para ganhar almas, então ela é um pescador. Então ela precisa botar em prática, ela precisa viver esse chamado, né? Então, no mundo coach, Valmir, no mundo coach se usa muito a palavra clareza. Eles usam a palavra clareza. Eu preciso ter clareza, ou seja, eu preciso saber qual a vocação, qual a minha missão de vida, quais são os planos do Senhor para a minha vida, o que realmente eu sou capacitado para fazer. Amém. Eu preciso saber disso.
Jeremias 29:11, a palavra de Deus diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem com todo o vosso coração. Jeremias 29, do 11 ao 13. Então Deus tem um plano para a minha vida. Aleluia. Deus tem um plano já traçado. Agora, como que eu vou descobrir esse plano? Está escrito aqui, ó, se vocês me procurarem de todo o coração. Se eu não buscar a Deus de todo o meu coração, eu não vou descobrir o plano, né? Então, às vezes, o que falta para nós é humildade. O que falta para nós é perseverança. O que falta para nós é buscar a Deus com mais intensidade. Porque ele tem um plano já totalmente traçado. A Bíblia diz em Efésios 1 que ele nos escolheu desde a fundação do mundo. Será que o Deus que nos escolheu desde a fundação do mundo para ser santo e irrepreensível, será que ele não sabe o plano que ele tem para cada um de nós? Será que ele não sabe qual o propósito pelo qual ele nos criou? É verdade. É óbvio que ele sabe. Só que eu preciso buscar. Se eu não buscar, é extremamente válido esse propósito que está sendo feito, né? Agora, para ajudar os jovens a descobrir o seu propósito de vida. Perante nós que somos cristãos aqui, nós já sabemos que a melhor maneira de se descobrir a sua vocação, o seu propósito, é através da oração. Olha só o que Paulo fala em Efésios 1,18. Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Jeremias 1, 4 a 5, Jeremias vai dizer: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Olha só que Deus está falando aqui, o que Deus falou para o profeta Jeremias, antes mesmo que ele fosse formado no ventre da mãe dele, Deus já havia consagrado e constituído ele como um profeta para as nações. Amém. Profeta para as nações. Jeremias tinha sido escolhido não para ser profeta apenas de uma localização, apenas de uma geografia particular, mas Deus havia escolhido ele como profeta para as nações. Então, torno a dizer, a melhor forma, vocês clamarão a mim, orarão a mim e eu os ouvirei. Me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amém. Então, que nós possamos, eu queria deixar essa mensagem, né? Aleluia. Deus deseja revelar profundamente o chamado, o propósito, a vocação, a missão que Ele tem para cada um de nós. Como que nós vamos saber? Alguns de nós, Deus já revelou qual é o nosso chamado. Alguns de nós, Deus já revelou o propósito. Mas eu acredito, conforme Deus tem falado no meu coração nesses dias, eu acredito que existem uma profundidade maior. Eu acredito que existem algo maior que nós ainda não sabemos. Talvez, eu acredito que alguns de nós conhecemos uma parte da visão de Deus para as nossas vidas, mas nós não sabemos tudo. E como é que eu vou saber mais? Como é que eu vou descobrir mais? Como é que Deus vai descortinar mais da sua visão e do seu propósito de vida para a minha vida? Se eu buscá-lo de todo o meu coração. E eu creio que essa é a máxima e a mensagem que Deus tem para nós nessa noite. Amém. Deus espera que nós possamos buscá-lo com mais intensidade. Aleluia. Que nós estejamos atentos, porque Deus pode nos chamar nas madrugadas. Deus nos chama durante o dia. E eu preciso estar atento para quando o Espírito Santo nos chama, eu preciso estar atento para responder a esse chamado. Amém. Porque certamente Deus tem algo para nos mostrar nesses dias, né? Amém. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que vocês ainda não conhecem. Amém. Amém? Queria deixar essa mensagem
da parte de Deus ao nosso coração e que Deus possa, em nome de Jesus, nos ajudar, né, a alcançar. Ora para nós, João. Ora para nós. Pai querido, Pai amado, obrigado por essa palavra, Pai, por esse louvor. Deus, como Tu és bom, a Tua palavra, Senhor, nos enche, nos transforma, Pai. Por isso, temos que deixar o Espírito Santo agir em nossas vidas. Ele está sempre ao nosso lado. Basta a gente querer e deixar Ele agir. Mas quantos não têm deixado Ele agir? Oh, meu Deus, em nome de Jesus, obrigado mais uma vez, Pai, por essa palavra. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor nos ajude realmente, Pai. Nós cremos que o Senhor que revela o profundo e o escondido. Nós cremos que tem mistérios, novidades que o Senhor tem para nos revelar, Pai. Amém, Jesus. Que nós ainda não sabemos, que nós ainda não conhecemos, Pai. E nós queremos te pedir perdão, Pai. Te pedir perdão, porque muitas vezes, talvez, nos falta interesse. Muitas vezes nos falta mais intensidade, mais devoção, mais fome e sede de Ti, Pai. Mais sede, fome e humildade para conhecer e compreender e entender o que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso nós te pedimos perdão, te pedimos misericórdia. Nessa noite nós te pedimos, Pai, aumenta a nossa sede, aumenta a nossa fome, aumenta o nosso desejo de saber, de querer conhecer, Pai. Oh Deus, o que o Senhor tem para cada um de nós. Amplia a nossa visão espiritual, Pai. Muitas vezes a nossa visão é tão pequena, é tão míope, Pai. Por isso, Tu que és o nosso bom pastor, aquele que conduz as ovelhas, aquele que tem toda a visão, que tem toda a revelação, Tu que nos conhece desde o ventre materno e que sabe exatamente o motivo pelo qual o Senhor nos criou, abre os olhos do nosso coração e desvenda, descortina em níveis maiores e mais profundos o motivo pelo qual o Senhor nos criou. Nós queremos saber, Pai, profundamente, porque às vezes nós pensamos que já sabemos, mas eu quero crer que tem profundezas, tem oculto e escondido, tem algo maior que o Senhor tem para nos revelar. E nós queremos saber, Pai, nós queremos saber exatamente o que o Senhor tem para cada um de nós. Nós queremos conhecer o futuro que a Ti pertence. Amplia a nossa visão, amplia o nosso entendimento, descortina, ó Pai, desvenda dos nossos olhos as profundezas daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós queremos saber, ó Pai, o motivo pelo qual o Senhor criou a cada um de nós. Nós queremos saber como nós podemos ser mais úteis dentro da chamada, da vocação, do propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, ajuda-nos a encontrar o nosso propósito, a nossa missão de vida, a nossa vocação, o nosso chamado. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Aleluia. Amém.